OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a satisfação, a honra de conversar com meu querido amigo, professor Dr. Simão Davi Silber, que é professor sênior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor Simão, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado pelo convite, Manolo. Agradeço muito a possibilidade de estar apresentando uma análise de cenário econômico, né, para os nossos colegas economistas. Eu fico à disposição de você para comandar as perguntas e tentarei suprir com respostas adequadas. Bom, Simão, vamos iniciar pelo setor externo, porque as questões com a China estão envolvendo uma série de commodities, por exemplo, a questão do minério de ferro. A Vale do Rio Doce, meses atrás, talvez 6, 7 meses atrás, estava a R$ 94 o preço da ação. Aí houve o fechamento lá da China, Covid, isto, aquilo, e a ação chegou a R$ 65. E mais recentemente ela conseguiu galgar os 94 de volta. Depois de 7, 8 meses, ela voltou a 94. Mas, de repente, apareceram notícias sobre a queda do preço do minério de ferro e ela caiu, assim, em 1, 2, 3 sessões, caiu quase 12%. Então, deve estar hoje em torno de 86, 87 reais. Como sabemos que a Bolsa aponta o futuro, e a Bolsa está apontando para números muito ruins, né? Estamos com 107 mil pontos. De que maneira a economia chinesa, a economia americana, que são as grandes economias, a economia europeia, de que maneira podem modificar esse quadro relativamente pessimista nesse momento do tempo? Ou teremos um cenário pessimista em 2023? Olha, Manolo, nós estamos saindo de um cenário mais pessimista, né, que vai se estender até 2023 e depois uma recuperação melhor. 2023 ele tem a seguinte característica para muitos países, com 2 exceções, Japão e China, né? Para os Estados Unidos, para a Europa, principalmente para esses 2 grandes países. Inglaterra eu coloco junto, embora não faça parte da União Europeia. O grande problema que surgiu no ano passado, 2022, em decorrência da guerra do leste europeu, da guerra da Ucrânia, foi a inflação, né? E houve uma reação bastante forte por parte dos bancos centrais, que subiram os juros, né? E isso, em 2023, isso está consubstanciado em uma série de projeções feitas por instituições como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, o OECD, vai ter uma desaceleração econômica internacional. Eu estou deixando de lado o Japão, porque o Japão não tem crescimento há muito tempo, o problema deles não é inflação, tá? E o problema da China, que é um problema diferente, que também não teve ligado à taxa de juros, mas teve ligado, como você chamou a atenção, à Covid. A China tem a maior população do planeta, ela não tem condições e nem tem vacinas adequadas, nem tem a política adequada de vacinação, né? E tem tido
ondas recorrentes da pandemia. E uma ocorreu até o momento atual, né? Mas agora já passou. A técnica chinesa de enfrentar a pandemia é um lockdown extremamente radical, né? E aí o nível de atividade cai, e o nível de atividade caindo afeta o Brasil, que tem no mercado de commodities metade vai para a China, tá? Então isso explica por que o preço do minério de ferro, né, ele tem oscilado tanto, em função do nível de atividade, da atividade portuária, né, que existe na China. Tá? A perspectiva é de uma recuperação do crescimento para o ano que vem, e isso deve melhorar o desempenho da Vale. Tá? A China, esse ano, no máximo, pelas previsões que a gente tem, terá um crescimento de 3%, entre 2,5% e 3%, mas para o ano que vem já se prevê um crescimento de 5% a 5,5%. Que, dado o ritmo de crescimento atual, a China não vai mais crescer 10%, 12%, 15% ao ano, tá? É um crescimento excepcional nesse novo normal, como se chama lá na China, né? Então, é um crescimento forte. Não teve lá aumento da taxa de juros. O que a gente vai prever no cenário externo é que isso está na ata do FED de ontem, né? É um discurso mais ameno, indicando que o pior da inflação já passou, né? E que o Banco Central europeu, inglês e americano, e o do Canadá também, podem estar entrando rapidamente num ritmo de redução da taxa de juros, que é muito bom para o resultado do ano que vem. Para a economia mundial como um todo, 2023 é um ano fraco, um dos mais fracos das últimas décadas. A última estimativa do FMI é um crescimento abaixo de 3%. A média do crescimento do período pós-guerra é 4%, então bem abaixo da média, tá? O crescimento esse ano, e o ano que vem uma retomada. Então, dentro desse contexto que a gente pode olhar o caso brasileiro. Eu resumiria, Manolo, da seguinte forma o cenário externo. Basicamente, é uma mistura de inflação mais alta e nível de atividade mais baixa, que nos remete ao final dos anos 70, ao período do Volcker, onde tinha uma inflação alta, o Banco Central aumentou juros, o resto do mundo acompanhou, né, e nós tivemos a famosa estagflação. Essa vai ser, vamos dizer, mais amena, mas, de qualquer forma, vamos guardar isso para discutir o caso brasileiro. O cenário externo não é muito bom, primeiro ponto. E segundo ponto que eu quero colocar para a nossa discussão é que, mesmo assim, se a gente pegar o dado mais atualizado, que acabou de ser divulgado pelo Ministério da Fazenda, que é o resultado comercial dos últimos 12 meses, nós estamos rodando um superávit comercial da ordem de 65 bilhões de dólares, que é um superávit muito substancioso, né, que reduz muito o déficit externo de transações correntes e, portanto, a necessidade de financiamento internacional, que é um fenômeno muito comum no caso brasileiro. Então, sobre esse aspecto, o balanço de pagamentos brasileiro ele está relativamente bem, tá? Nós não vamos precisar de muita entrada de capital, mas é bom o governo brasileiro não assustar o investimento internacional para que ele venha para o Brasil e aquele que esteja aqui não fuja do Brasil. Uhum. Simão, estamos com um governo novo, mas cuja política econômica
é conhecida, pelo menos porque eles já estiveram no governo em períodos anteriores de tempo, mas há um fato que me chama a atenção, e certamente chama a atenção de você, que é que, pela primeira vez, um dos instrumentos da política econômica não está, entre aspas, com o novo governo. Então, nós temos a política monetária, a política de fixação de taxa de juros, comprometida com o sistema de metas de inflação, que é fruto das decisões tomadas pelo Conselho Monetário Nacional em épocas passadas, e o fato do Banco Central não estar ali junto com a política econômica do novo governo está causando um certo estresse, pelas palavras do presidente da República, com relação à taxa de juros, que é muito elevada. Como é que você está vendo esse fato? Ou seja, é de se esperar que o novo governo tenha todos os instrumentos da política econômica, política fiscal, política monetária, política de rendas, em suas mãos. E não é o que neste momento está aparecendo. Então, está havendo uma guerra aí para forçar o Banco Central a se ajustar à nova política desse governo. Qual é o diagnóstico que você faz? Olha, é um jogo que, a bem da verdade, ele nem começou, tá certo? Está tendo um burburinho na arquibancada só, tá? Porque o presidente da República, ele está falando, mas ele não está fazendo. Ele não tomou ainda nenhuma decisão, tá, concreta, e ele tem condições de fazer isso, e a gente vai ver isso já no próprio mês de fevereiro. Ao final desse mês, nós estamos substituindo, pela lei complementar vigente, né, 2 diretores do Banco Central, sendo que um é o de fiscalização, que é mais cargo de técnicos mesmo, do próprio Banco Central, não é gente que vem de fora, mas o diretor de política monetária, o mandato dele está vencendo. É um mandato de 4 anos, a cada ano 2 diretores são substituídos, e aí sim a gente vai ter a primeira manifestação do governo, na medida em que ele pode colocar, tá, na reunião do Banco Central a cada 45 dias alguém que seja muito crítico à política de juros atual do Banco Central. Tá? Lembrando que essa aprovação é uma aprovação por maioria absoluta no Senado, né, depois de uma avaliação do desempenho feita pelos senhores senadores, né, e precisa ter aprovação por parte do Senado de uma maioria absoluta para esse candidato indicado pelo presidente da República, né, fazer parte do comitê de política monetária. Então, aí sim, daqui a 3 semanas, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso de uma forma, vamos dizer, mais contundente na reunião do Conselho Monetário Nacional, não atual, se for na próxima que vai ocorrer agora, tá, é um sinal de beligerância explícita da Presidência da República com a diretoria do Banco Central. É praxe, tá certo? Não tem nada escrito, mas que na reunião, tá, do Conselho Monetário Nacional, que é formado por maioria absoluta
de membros do governo, porque são 2 ministros do atual governo, que é o Fernando Haddad e a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, e mais o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central está em minoria, tá? E se logo agora, tá, tiver uma mudança na meta de inflação para cima, é um sinal de que o governo está apostando numa inflação maior. Ele quer uma inflação maior, já de cara. Tá? Portanto, a gente tem que esperar sair do discurso para a prática. Tá? A ata do Copom de ontem, ela alisou um pouco, ela não foi tão agressiva, tanto é que o ministro da Fazenda reconheceu imediatamente isso daí, e ela procura, né, defender a política atual. A política atual do Banco Central é uma política que a gente chama de autonomia, não de independência. Qual a grande diferença? Se você pegar nos Estados Unidos, vamos pegar lá Jerome Powell, mais a diretoria, eles definem a meta de inflação. O nosso Banco Central, ele não define a meta de inflação. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Ele não é independente, o nosso Banco Central, para fixar a meta de inflação. Tá? Como eu tinha falado, e vou repetir porque eu acho muito importante, não pode haver uma precipitação por parte do Conselho Monetário Nacional e antecipar para o mês de fevereiro essa reunião com o Conselho Monetário, tá? uma flexibilização da meta de inflação. O que o Banco Central anunciou ontem, o que todo mundo sabe, não era nenhuma novidade, é que essas dúvidas que eu coloquei, que você chamou a atenção dessa beligerância, isso está desancorando as expectativas de longo prazo. Tá? Então, você pode ver toda semana, eles fixam muito no relatório de mercado do Banco Central, relatório Focus, a expectativa de inflação para 2024, para 2023, para 2025, elas estão ficando acima da meta central, o que mostra o seguinte, o mercado está começando a precificar, tá, uma inflação maior, portanto, juros futuros maiores. Tá? E isso é ruim para a economia brasileira, dado um contexto internacional que não é de céu de brigadeiro. Simão, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos. Aguarde. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação,
O profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezado e prezada telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de conversar com meu querido amigo, professor, doutor Simão Davi Silber, professor sênior da FEA USP. Professor Simão, estamos observando e atentamente as suas considerações sobre a economia mundial. Estamos com um ano bastante difícil para a economia mundial em 2023. Você acenou para uma melhoria em 2024 e anos seguintes. E, voltando ao nosso querido Brasil, temos a questão importantíssima do crescimento. O ano passado, fruto do fato de ser um ano eleitoral, uma série de ajudas, Bolsa Família, ajudas a milhões de brasileiros, de R$600, tivemos um aumento significativo no gasto de consumo das famílias e vamos ter algumas surpresas positivas quando saírem os dados do PIB de 2022. Talvez seja um PIB robusto, acima de 2,5%, talvez perto de 3%. Mas isso se esgotou. E estamos em 2023 com esse cenário externo que não é favorável e o governo ansioso por encontrar caminhos para trilhar esse desenvolvimento econômico, esse crescimento econômico. E o presidente tem colocado a questão do crédito, da importância do crédito, mas não temos observado palavras do tipo investimento, incentivar o investimento privado, incentivar o investimento público. As fontes de crescimento para esse ano, por onde você poderia caminhar, professor Simão? Olha, 2023, com todas as projeções que nós temos até agora, comecinho do ano, vai ser um ano de desempenho muito, muito modesto. E, obviamente, o presidente ele está muito incomodado com isso, ele não quer carregar essa cruz, né, de que o Brasil, em 2023, cresce menos que 1%. Tá? Por quê? As explicações são muito consistentes, tá? Mas o governo ele faz uma avaliação alternativa, mais a um sabor muito político, né, para tentar jogar a culpa disso em cima do Banco Central. A gente não pode esquecer que 2022, como se comentou, nós não temos ainda o dado definitivo, mas a economia deve ter crescido algo 2,8% em 2022, tá? Primeira coisa. Tá? Mas a inflação, ela chegou a bater em 12%, em 12 meses, lá em meados de 2022. O Banco Central não teve outra alternativa a não ser aumentar rapidamente a taxa de juros. Tá? Agora, a interpretação atual, particularmente do presidente da República, ela não é adequada. Ela não é nem de um político, ela é muito mais de uma pessoa que, espantosamente, como político, está tendo um discurso muito raivoso, né? Que não é uma boa estratégia. Tá? Dizendo, olha, o que o Banco Central está fazendo é dar dinheiro para o mercado financeiro, os bancos vão faturar muito mais, o crédito vai ser muito mais caro, não vai ter crédito, tá certo? Não vai ter consignado adicionalmente, tá certo? E se confia, trocando o carimbo, né? Em vez de ser uma Bolsa Brasil, vai ser uma Bolsa Família esse ano, tá? Mas isso por si só não segura nem o consumo, porque o crédito não deslancha, tá? E aí se coloca o seguinte, bom,
Vamos tentar usar, já que o crédito convencional nessas condições ele não vai crescer mesmo, né? Vamos usar o BNDES, né, para fazer expansão de crédito, né? Uma parte para investimentos, né, de qualquer natureza por parte da empresa, com crédito subsidiado, ou seja, cai a conta espetada, né, no orçamento da viúva, e, obviamente, o orçamento da viúva é nosso, a gente paga com imposto. Então, é um programa que a gente já viu, que não deu certo, tá? Se o mercado não avalia, não vai ser o BNDES que vai fazer a avaliação adequada, porque aí vai ter uma influência política muito forte, tá? E o Brasil, independente do governo atual ou do anterior, ele está numa armadilha de baixo crescimento. Então, se esse ano o crescimento vai ser abaixo de 1%, no ano que vem vai ser 1,5%. Não vai ser nada excepcional se a gente descontar o crescimento da população. O crescimento médio nos últimos 50 anos, portanto, não é governo Lula, é desde a virada dos anos 70 para os anos 80, o crescimento da renda per capita é 1% ao ano, gente. É um dos piores do planeta. Nós estamos atrás do crescimento mundial, nós estamos atrás do crescimento dos países ricos. Os países que já são ricos, a renda per capita cresceu nesse período 2,2% e nós 1%. Isso significa que o brasileiro está condenado, independente de tudo que a gente discutiu, por falta de uma estratégia de crescimento, de uma abertura, de uma inserção internacional, de mais investimento no Brasil, ou seja, precisa se livrar também desse cacuete só de empresa pública. Nós temos que fazer um grande programa de concessão, de privatização, porque o setor privado tem dinheiro, ele não tem chance de investir, com investimento a gente retoma o crescimento. Se não, Manolo, o cálculo é muito simples, tá? O crescimento da renda per capita de 1% ao ano significa que demora 70 anos para dobrar a renda per capita, tá? Então, o teu bisneto e o meu bisneto vão ter uma renda per capita que é o dobro da nossa renda per capita. Daqui a 70 anos, gente. Certo? A renda per capita do chinês dobra a cada 14. Então, a gente está comendo poeira na estrada econômica. Simão, eu tenho acompanhado bastante essa questão do crédito consignado e a questão do endividamento da família brasileira. Uhum. Naquele primeiro ano de mandato do presidente Lula, foi algo espetacular que ocorreu, porque foi uma descoberta nova, um instrumento novo foi colocado no mercado, e você sabe como que o brasileiro está precisando de dinheiro. Aparece uma oportunidade de pegar dinheiro emprestado a taxas relativamente menores, ainda altas, né? Mas relativamente mais baixas. Estamos falando hoje de 1,9% ao mês, algo por aí. São taxas bem menores do que as outras praticadas por empréstimos pessoais. Então, houve uma expansão fantástica do consignado. E as pessoas, e depois houve compre seu carro em 80, 90 parcelas. Enfim, os bancos tinham dinheiro sobrando para emprestar à população brasileira como um todo. Hoje, e não é só hoje, de alguns anos para cá, olhando os números da Confederação Nacional do Comércio, nós vemos lá que 68%, quase 70% das famílias brasileiras que ganham de 1 até 3 salários mínimos estão fortemente endividadas. Estão já todas elas endividadas com crédito consignado. Não há espaço para aumentar o crédito consignado. Ou seja, aquela ideia de 2003 não existe hoje. Ela não é por aí que nós vamos aumentar o crescimento. E no caso, como você bem colocou, do BNDES, tem que mudar a filosofia. Esse negócio de dar dinheiro para
os vencedores, JBS, Eike Batiste, aqueles outros, Cuba, Venezuela, o Tesouro pagando taxa de mercado de 16%, 17% ao ano de juros, e eles emprestando a 0,5%, 1% para essas pessoas físicas e esses países. E isso não pode novamente ocorrer, e imagino que não deve ocorrer, a sociedade está mais vigilante, mas estamos, pelo que você está colocando, estamos numa situação bastante, digamos, difícil do ponto de vista do crescimento. A economia mundial não vai ajudar e aqui dentro não temos condições de alavancar o crescimento pelo consumo, pelo menos nesse ano, e pelo investimento está uma incógnita. Como é que você tem um minuto aí para terminar as suas conclusões, que estamos chegando já ao término do nosso tempo. Tá. Manolo, é exatamente isso daí, não vai vir pelo consumo, tá certo? A única solução teria que ser pelo investimento. Mas como o setor público não tem recurso, eu volto a insistir naquele ponto que eu tenho feito há muito tempo. Você tem que passar uma parte importante dessa tarefa e depois regulamenta tudo, tá? Para o setor privado. O setor privado tem trilhões de dólares no planeta para investir em infraestrutura num país que é absolutamente viável como o Brasil. A gente não tem porto, não tem hidrovia, não tem aeroporto, nós não temos nada, nós não temos infraestrutura. Então, por aí, você poderia reduzir o custo do Brasil, eu acho que é um ponto extremamente importante, e eu quero enfatizar mais uma coisa ao termo. Tá? Essa visão que o governo atual tem, de que o Banco Central está a serviço do mercado financeiro, é um enorme erro de interpretação. E eu só vou dar uma constatação, porque eu vou ficar com números, eu não vou ficar com ideias. Tá? Em 2020, esse Banco Central, ele trabalhou com taxa nominal de juros de 2%, porque a inflação era muito baixa. Então, ela deu prejuízo para o mercado financeiro, ela não foi cooptada, ela não foi comprada pelo mercado financeiro, ela não está a serviço do mercado financeiro. O Banco Central está a serviço do país, porque uma coisa que está no discurso oficial, que você quer defender o orçamento do pobre, com tudo aquilo que a gente discutiu e que é muito difícil de fazer, tem uma forma que é muito boa para defender o orçamento do pobre. Inflação baixa. Rico não tem problema com inflação, porque ele é rico. Tá certo? Pobre, quem ganha até 2 salários mínimos, uma subida da inflação é o significado de deixar de comer. Ficar vulnerável do ponto de vista alimentar. Portanto, isso sim seria a grande política social do Lula e não esses perrengues que ele está desenvolvendo, ou pelo menos está falando por enquanto, mas pode começar a fazer logo ao final do mês de fevereiro. Quem viver, verá. Nós estaremos lá, se Deus quiser. Bom, querido professor Simão, muito obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Como sempre, temos, e o nosso telespectador, o nosso querido economista sabe disso, temos sempre uma excelente entrevista, um excelente diagnóstico da economia mundial e da economia brasileira. E em nome dos colegas economistas, professor Simão, meu muito obrigado. Colega economista, prezado telespectador, puxa, com certeza vocês podem dizer que excelente entrevista nos proporcionou o professor Simão Davi Silva. Professor Simão, meu muito obrigado e até uma nova oportunidade, que, como você bem colocou, a teremos logo pela frente. Grande abraço, professor Simão, e a você, meu caro telespectador. Até o próximo programa.